Hoje é dia de duelo de gigantes. E por que não a gente falar, é uma final de campeonato brasileiro antecipada? Eu acredito muito que sim, pela potência que é os dois times e pelo que vão brigar na atual temporada 2026. Amigo Fagner do canal Meu Tricolor, tô chegando na manhã dessa quarta-feira, dia 25, com pré-jogo completo dessa grande partida, Palmeiras e Fluminense, que a gente vai acompanhar hoje. E depois da vinheta eu tenho um carinho de te convidar para um vídeo muito importante aqui no nosso canal. Sai daí não. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Quarta-feira, 25 de fevereiro, tá acabando fevereiro e cara, um grande duelo nessa reta final de fevereiro, última semana, e a gente quer primeiramente nessa quarta-feira agradecer a Deus por essa oportunidade, que possamos ter uma quarta-feira muito maravilhosa e muito abençoada. E no final da noite, comemorando a liderança, comemorando uma vitória enorme, que vai fazer com que a gente fique na ponta da tabela. Porque se tem uma coisa que eu quero falar para vocês desde já, só pra, sabe, dar aquela cada vez mais força que eu venho falando para vocês aqui, o nosso Fluminense vai lutar, vai brigar para ser campeão em 2026. Eu acredito muito nisso. Eu estou muito convicto, sabe? Dentro daquilo que a gente está observando dentro do nosso Fluminense. E hoje é um jogo que a gente vai poder ver muito disso, do comportamento mental e um comportamento físico dos nossos jogadores fora de casa. Beleza pura? Bom, quero agradecer o teu carinho, quero agradecer a presença de todos vocês que fazem parte dessa história comigo. Só que eu preciso te pedir, eu preciso te comunicar que eu preciso do apoio de vocês. Deixa o like, chega de voadora. Quanto mais like, mais vocês me ajudam. Então, ó, esse joinha é de graça. Clica nele, dá essa força pra gente. Se você está me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Te recebo com muito carinho. Você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição, aperta o botão de inscrever-se. É de graça. Aperta o botão de hypar para esse vídeo ter um alcance mais forte. Também é de graça. Deixa o teu comentário, o que você acha dessa partida. E olha, deixa o teu palpite. Porque hoje, para esse jogo, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, tem a oferta da caneca. Uma caneca do canal Meu Tricolor com a sua foto, Meu Tricolor e o seu nome, com o nosso escudo. Ela pode ser sua, desde que você crave o placar da partida e quem vai fazer os gols. Só que a regra do canal, ela só pode ser em vitória do nosso Fluminense. O Fluminense empatou, perdeu, não vale a promoção da caneca. Só em vitória do nosso Fluminense e cravando quem marcou os gols. Então, boa sorte a cada um de nós. Show de bola? A promoção da caneca tá valendo para hoje. Show? Meus amigos, e outra coisa, compartilha esse vídeo, dá essa moral pra gente, para poder a gente alcançar cada vez mais novos amigos aqui no canal Meu Tricolor. Sem mais enrolação, eu vou fazer esse vídeo bem concentrado, com calma, não tô com pressa, tá bom? São 9 horas da manhã, 9h30. Palmeiras e Fluminense, quarta rodada, Campeonato Brasileiro. Esse jogo é hoje, às 21h30, na Arena Crefisa Barueri. Arena Barueri, onde o Palmeiras tem mandado alguns jogos porque o Allianz Parque está passando por uma troca de gramado. A transmissão dessa partida, ela fica por conta da TV Globo, TV aberta, tá? GE TV no YouTube e Premiere no pay-per-view, ok? E quero te convidar, para você não esquecer, você vai assistir o teu jogo aí, mas liga o teu telefone no canal Meu Tricolor. Eu quero muitos amigos hoje, quero muitos amigos para acompanhar aqui, porque a gente vai ter a reação do jogo ao vivo, o react ao vivo aqui no canal Meu Tricolor. E depois do jogo,
a gente só vai dar uma respirada, beber uma água e vai iniciar uma live pós-jogo, tá? Independente do resultado. A gente vai fazer isso aqui no canal Meu Tricolor nessa noite e eu convido a todos vocês com muito carinho, ok? Retrospecto geral da história entre Palmeiras e Fluminense. 39 vitórias nossa, 20 empates e 64 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras tem uma larga vantagem em cima do nosso Fluminense. Só que eu quero te enfatizar o seguinte: é um duelo de campeões. E nos últimos 5 jogos são 2 vitórias para o Fluminense, 2 vitórias do Palmeiras e um empate. Há um equilíbrio muito grande nesse confronto. Equilíbrio até de vitória. Ou é 0-0, ou é 1-1, ou é 2-1. Equilíbrio muito grande. Então pega a visão aí para o teu palpite do jogo, tá? Eu sei qual vai ser o meu palpite aqui. Só que o Fluminense, nos últimos 10 jogos, ele tem uma vantagem a mais em relação ao Palmeiras. 4 vitórias contra 3 vitórias do Palmeiras e mais 3 empates. Então, nos últimos 10 confrontos, o Fluminense tá na frente, tá? E eu quero dizer o seguinte para você. O que representa esse confronto hoje? Representa simplesmente a liderança da tabela do Campeonato Brasileiro. Ambos estão com 7 pontos na tabela de classificação. Vamos ver a tabela de classificação? Palmeiras é o líder porque tem um saldo de gol maior. A gente sabe da força do Palmeiras quando ele pega um adversário que ele consegue fazer os gols. E na penúltima partida, o Palmeiras enfiou 5-1 no Vitória, lá mesmo nesse campo aí, a Arena Crefisa Barueri. E aí fez com que o Palmeiras pudesse ter um saldo de gol já bacana. Se eu não estou enganado, está com 6 de saldo de gol. Enquanto o nosso Fluminense tem saldo de gol 2, tá bom? Então o Palmeiras é o primeiro, São Paulo é o segundo, Fluminense o terceiro e o Bahia é o quarto. Porém, todo mundo com 7 pontos. E esse duelo simplesmente representa o seguinte: quem vencer assume a ponta da tabela, 10 pontos na classificação, sabe? E dá uma ótima arrancada para dar essa sequência maravilhosa, porque é importante para você se tornar campeão após as 38ª rodada, as 38 rodadas, você largar bem. Depois você se mantém, então você tem que ter aquela, sabe que eu gosto de falar, aquela regularidade boa para ótima, para você bater campeão no final do ano de 2026. Então simplesmente é um duelo de campeões, tá? E o Palmeiras e o Fluminense são um dos melhores times nesse início de temporada. Tô com números aqui. O Palmeiras, ele tem, até aqui, são 12 jogos. O Fluminense tem 11 jogos na temporada. O Palmeiras tem 12 jogos. São 6 vitórias do Palmeiras no Paulistão, tá? Com 2 no Brasileirão. Então, um total de 8 vitórias do Palmeiras, juntando Brasileirão e Paulistão. Um empate e 2 derrotas. O Palmeiras tem 2 derrotas nessa atual temporada e um empate, ok? O Fluminense tem 11 jogos, são 8 jogos pelo Campeonato Carioca com 7 vitórias e uma derrota. Então no Campeonato Carioca a gente já está melhor do que o Palmeiras no Campeonato Paulista. E no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias e um empate. Totalizando, nós temos 9 vitórias e temos um empate, tá? Um empate e uma derrota. Então a gente tem 9 vitórias, um empate e uma derrota, no total de 11 jogos. Em números, o Fluminense é o melhor. É o melhor time que inicia a temporada 2026. Tomara que isso entre para dentro de campo, gerando uma confiança maior para os jogadores do Fluminense, para eles entenderem o tamanho deles, o tamanho do Fluminense, e botar isso em prática contra o Palmeiras, tá? Não será fácil. Nada é fácil, mas é um duelo que sim, é muito possível o Fluminense surpreender o Palmeiras lá dentro da Arena Crefisa Barueri. E hoje vai marcar um reencontro entre Fluminense e John Arias. E tomara que esse reencontro ele seja um aperitivo pra gente buscar, sabe, lá de dentro esse... pra poder a gente buscar esses 3 pontos. E mostrar pro Arias que a escolha dele pode até ter sido certa pra ele, mas foi completamente errada. Mas acabou, não quero ficar falando aqui de John Arias não, tá ok? E lá em 2010, ano do nosso tricampeonato, né, Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrentou o Palmeiras na Arena Barueri e venceu de virada por 2-1.
4-1, tá? Naquela ocasião lá. Então a gente tem vitória enfrentando o Palmeiras na Arena Barueri, ok? Vou falar pra vocês aqui a provável escalação do Palmeiras, depois eu vou entrar com a provável escalação do Fluminense, tá bom? E depois a gente vai falar pra vocês o que é importante o Fluminense fazer pra poder ter êxito, pra poder ter sucesso na noite lá contra o Palmeiras, tá bom? O Palmeiras deve vir a campo com Carlos Miguel, Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, com Piquerez na lateral esquerda. Marlon Freitas, ex-Botafogo, primeiro volante. Andreas Pereira, segundo volante, ex-Flamengo, né? E Alan, tá? Um jogador que realmente é muito arisco. A gente tem que tomar muito cuidado com esse moleque da base do Palmeiras, porque é muito bom jogador. Há uma dúvida entre o Maurício começar jogando ou o John Arias começar jogando, mas eu acredito que talvez o Maurício inicie e John Arias surja num segundo tempo. Eu acredito nisso, tá? Com Flaco Lopes na frente e Vitor Roque. O técnico Abel Ferreira, um técnico bastante vitorioso, um técnico que está há mais tempo no futebol brasileiro, com certeza bateu todos os recordes já no Campeonato Brasileiro. Meus amigos, é um grande time, é um time muito forte, que tem suas qualidades, tem as suas formas de vencer todos os adversários, mas assim como todo grande time, ninguém é imbatível, tem os seus defeitos também, tá bom? Então a gente vai pontuar já já para todos vocês. E como é que chega o nosso Fluminense para enfrentar o Palmeiras? Campinho na tela para todos vocês. Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, James e Freitas na zaga, com René na lateral esquerda. Facundo Bernal, primeiro homem de meio de campo, Martinelli, segundo homem de meio de campo, com Lúcio Acosta, fazendo toda a função, sabe, categórica, maestro do meio de campo, com Savarino na vaga do Canóbio, que está suspenso, Kevin Serna na outra ponta, na ponta esquerda, e John Kennedy na centroavância. Esse é o time do Fluminense para enfrentar o Palmeiras hoje, time do técnico Luiz Zubeldia, que simplesmente está fazendo um trabalho excepcional, maravilhoso. Em 29 jogos, hoje é o jogo de número 30, hoje é o jogo de número 30 do Zubeldia, são 20 vitórias que o Zubeldia tem em 29 partidas. Já entrou para a história do nosso Fluminense. Em jogos oficiais, 29 jogos, apenas 20 vitórias. Sensacional. Então tomara que hoje a gente possa, sabe, dar essa sequência. E eu quero entrar aqui em ponto importantíssimo. Como que você vence um duelo como esse, que é extremamente difícil? Um duelo que a gente sabe da força do nosso adversário. Você precisa ter concentração psicológica. Acho que vocês conhecem um jogo de xadrez, né? Eu não sei jogar, mas basicamente o xadrez é você se posicionar de maneira correta para não dar chances ao seu adversário e você, com estratégia, surpreender o teu adversário. Esse é um jogo de xadrez que o Fluminense vai ter que entrar em campo hoje para poder vencer o Palmeiras e surpreender o Palmeiras. O Palmeiras ele é muito letal quando ele vai ao ataque. Jogada forte nas jogadas de velocidade pelas pontas, jogada forte em jogada aérea. Flaco Lopes, Gustavo Gomes, Murilo, os caras são muito bons na jogada aérea. E tem, entre outras coisas, a velocidade do seu ataque. Flaco Lopes, Vitor Roque, Alan. Tem a inteligência do Andreas Pereira. O John Arias, querendo ou não, vai entrar. Tem o Maurício. Então, assim, tem muita qualidade. A gente precisa ter essa humildade de ter esse reconhecimento. Só que quando os laterais, tanto o Piquerez, que apoia muito, e o Kelvin, vão ao ataque, isso significa que abre espaço nas costas desses laterais. E é onde o Fluminense pode pontuar para poder atingir essas deficiências do Palmeiras, tá? Outra coisa é quando você traz a marcação, sabe, numa saída de bola com inteligência. Saída de bola essa que resultou num passe de Martinelli para JK, que quase fez o gol contra o Botafogo, contra o Vasco, perdão, no último jogo. Então, o Fluminense precisa ter personalidade psicológica para poder
pôr em prática nessa noite e vencer o Palmeiras dentro da Arena Barueri. É um jogo totalmente possível de vitória. E eu acredito que o Fluminense vai ter muito essa obediência tática e que o Fluminense vai pôr em prática a sua capacidade, sabe? Para poder matar o jogo. Porque hoje é um jogo para você ter chances e aproveitá-las. Não é jogo para você perder oportunidade. É jogo do erro zero e do acerto fatal. Criou chance, vai lá e faz. Porque a gente sabe que a bola pune. Você não pode dar margem para erro. Ainda mais num jogo grande como esse. E um jogo de duelo de campeões, o detalhe faz toda a diferença. E para você ser campeão ao final de 38 rodadas, você tem que ter concentração máxima para vencer um jogo como esse na casa do teu adversário. Então tomara que a gente possa ter, sabe, capacidade, que a gente possa ter ousadia quando a bola estiver na nossa posse para a gente construir as melhores jogadas. Tomara que seja uma noite muito inspiradora para todos os nossos jogadores, nosso treinador e todos os nossos jogadores, desde o Fábio até o JK. Porque eu acredito numa vitória hoje do nosso Flusão. E o meu palpite para hoje, nessa noite, entendendo todo o equilíbrio histórico desse confronto, é Palmeiras 1, Fluminense 2. Quem faz os gols? Na sequência, John Kennedy e Kevin Serna. Os dois de maior destaque do início dessa temporada. Kevin Serna com 5 gols na atual temporada e John Kennedy, vice-artilheiro, com 4 gols. Hoje a gente ganha do Palmeiras e mostra para nossa torcida, a gente não quer mostrar nada para mídia não, mostra para nossa torcida que a gente está com muita força para conquistar grandes títulos nessa temporada de 2026. Beleza pura? Que possamos ter uma ótima quarta-feira. Quero te convidar para 9h30 você ligar no canal Meu Tricolor, no React ao vivo e depois ficar com a gente na live que vai acontecer. Beijo no teu coração. Tô muito confiante. Vai dar flusão nessa noite.